Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, doutor Rodrigo. Nós estamos, nesses dias, conversando com diversos colegas e profissionais, sempre no sentido de tentar ampliar as nossas possibilidades terapêuticas, de enxergar o quanto a odontologia pode ir um pouco mais além, né, no entendimento do paciente como um todo, não só como um dente, né? E hoje vai ser muito bom ouvir o que o senhor tem a nos contar, o senhor, você, né? Né, Rodrigo? Por favor. Por favor, né? Eu me chamo de senhora e não tá. Bom, o doutor Rodrigo, para quem não conhece o doutor Rodrigo 25, ele é um cirurgião dentista com uma, como é que eu posso dizer, um estudo aprofundado, né, no IAOMT, que é a Academia Internacional de Toxicologia e Medicina Oral, que é uma das academias do mundo que mais centraliza pesquisas a respeito, né, das toxicidades. Eu queria que o doutor Rodrigo contasse um pouquinho melhor, né, como que o doutor chegou nessa abordagem de tratamento, né, e o que que o senhor tem... O senhor, desculpa, hoje está com o senhor na cabeça. Então conta para nós um pouquinho, Rodrigo, sobre a tua experiência, né, a tua jornada, como que a odontologia te trouxe até esse ponto que você está, para estar aqui nos falando, para que nós estejamos conversando sobre toxicidade, né, nos dias de hoje dentro da odontologia. Tá ótimo. Bom, primeiro, muito boa tarde. Queria te parabenizar pelo excelente trabalho que você tem feito, né? Nessas lives, nesse seu programa de live, trazendo um pouquinho mais da odontologia integrativa biológica, vários aspectos, né? Mostrando para todo mundo que te assiste e que tem te acompanhado dessa importância. Queria também dar boa tarde para os amigos e colegas que estão entrando na nossa live. Sejam muito bem-vindos. Referente à minha jornada da odontologia biológica, há muitos anos atrás começou com a odontologia sistêmica, né? Então eu sempre tive muito interesse de saber muito mais do que tem a boca, e aí comecei a entender como que a boca se relaciona com a maxila com o crânio todo, com o pescoço com o resto do corpo. E aí foi, então comecei a entender melhor a importância do espaço vazio da língua, o quanto que a língua ela precisa estar na posição correta, senão ela acaba indo para trás e acaba diminuindo a respiração. Quando a gente respira menos, diminui a oxigenação, aumenta os ciclos respiratórios, daí a gente tem uma série de problemas também na parte de sobrecarregar o coração, diminui a tensão de crianças, problemas respiratórios como asma, bronquite. Então são coisas que a gente precisa realmente já tendo uma noção, né, dessa parte sistêmica, o quanto que a boca interfere. Daí meu filho nasceu com um problema de alergia e a alopatia permitia apenas uma bombinha para asmáticos, e isso me deixou muito frustrado. E aí conheci a doutora Elisete Kaffer, fomos lá, ela me falou um monte de coisas assim fantásticas, que foi um raio na minha cabeça. Falei, meu Deus. E o mais interessante, Eugênio, foi ela fez um exame em mim de termografia. Termografia é uma câmara térmica, né, que você verifica a temperatura. E a doutora Elisete é uma das que investiu muito em tecnologia, e ela tinha uma câmera assim fantástica. E ela falou, você quebrou uma restauração. E eu realmente tinha quebrado a crista, né? Estava com a dentina exposta, comendo pipoca. Acontece com os dentistas também. E aí ela falou, põe o dedo onde está doendo. Eu fui muito sapeca, coloquei o dedo no outro lado, ela falou, do outro lado. Daí falei, coloquei lá atrás, ela falou, mais pra frente. E aquilo foi um choque. Falei, nossa, como assim? Essa doutora é mágica, né? Ou fada. E aí eu fiquei realmente... fiquei muito interessado, e tudo que ela me falou foi ganhando
foi ganhando espaço, eu já fui logo conhecer o professor Cunho, da Quantum Bio, né, e o curso de biorressonância que ele dava ainda em Porto Alegre, vim fazer o módulo 2 em São Paulo, já comecei na pós de biofísica e ortobiomolecular. E aí o Braghini falando mal de amálgama dental, eu falei, imagina, professor Braghini, não fale mal de amálgama, amálgama é muito bom para a saúde. Desculpa, para a saúde não, é muito bom para o dente, é rápido, fácil, tem um custo-benefício ótimo, já vi amálgamas de mais de 30 anos. Ele falou, é mesmo? E aí ele começou a mostrar um monte de slide, começou a mostrar um monte de literatura. E eu falei, meu Deus, me mentiram a minha vida inteira. E aquilo foi um choque para mim, porque eu sou de família de dentistas, imagina, vai falar mal de amálgama para a família de dentistas. E aí eu fui começar a pesquisar, eu falei, mas onde que encontro sobre essa International Academy of Oral Medicine Toxicology, né? Ele falou, olha, é uma associação dos Estados Unidos desde 1986, inclusive um dos fundadores é um brasileiro, que é o Olímpio Faz Sol, e é muito séria, eles têm uma biblioteca enorme, com muitos artigos, e aí eu fui pesquisar, Jane, e encontrei mais de 1.500 artigos. Daí eu fiz a certificação internacional de remoção segura dos amálgamas e vi que realmente estavam me enganando. Não vou dizer enganando, na verdade, são visões diferentes, com informações diferentes, né? Mas, realmente, depois de ler todos os textos, todos os artigos, de assistir uma série de vídeos, eu realmente me convenci muito que o amálgama faz muito mal para a saúde sistêmica e que isso é muito prejudicial. E depois disso, eu fui fazer o programa de Biological Dentist, também da International Academy of Oral Medicine Toxicology, e a OMT, né? E estudei mais ainda. E hoje a gente fala mal do amálgama, do flúor. Também trabalhei muito com flúor, resolvi muito caso de sensibilidade com flúor. Tive a oportunidade de ir para a Suécia, fui para lá, tive com o diretor do TRU, e eles falavam, coloca flúor, e hoje a gente tem uma literatura imensa dizendo o quanto que o flúor faz mal, né? Mas acredito que a gente ainda vai falar mais nisso, né? Mas eu queria também, antes de continuar falando um pouco sobre odontologia biológica, queria saber um pouquinho do seu trabalho, o que você faz, né? Como que você chegou às conclusões que você chegou nesse mundo biológico integrativo. Eu acho que muitos de nós têm essa questão assim com relação à odontologia, né? A gente vai no congresso, a gente estuda, a gente tem os nossos casos, faz odontologia tradicional ali e você observa que alguns pacientes reagem diferente, né? E eu sempre tive pacientes que eram fora da curva, né? Que mesmo que já estavam compensados, que estavam tomando todas as medicações, muitas medicações, por sinal, mas vinham trazendo queixa de coisas que não tinham relação, a princípio, com a odontologia. E eu tive contato com uma colega acupunturista que atendia alguns pacientes para mim e eu vi o quanto a acupuntura fazia bem para os meus pacientes. E eu acabei entrando na acupuntura. E na acupuntura eu achei assim resposta para muitas coisas, porque a medicina chinesa ela encadeia os sintomas. Então você entende o que tem a ver, né, o problema ginecológico com o bruxismo, com a alteração de tendão, e, enfim, situações que começaram a se conectar. Então isso fazia muito sentido para mim. Mas naquela época ainda eu não conseguia aplicar tanto a acupuntura na odontologia. E mesmo assim eu ainda via algumas situações sem resposta e comecei a buscar. Daí eu fui buscar floral, e eu comecei a ouvir sobre odontologia biológica, começou a fazer sentido para mim, mas eu não sabia onde estudar mais. Aí um médico, colega meu, estava fazendo o curso do Ler Ribeiro, e aí ele falou, olha, falou do Trali, do Augusto Trali com a Ana. Sim. Olha, tem um casal de dentistas aqui que faz um curso. Eu falei, nossa, não, eu quero entender, eu quero saber disso, né? Eu fiz o curso com eles.
Aí, quando eu fiz o curso com eles, que eles falaram sobre esses aspectos da biocibernética, do implante, terapia neural, ozonioterapia, amálgama e as cavitações, né, as alterações sintomáticas, né, assintomáticas na maxila, eu sou implantodontista de formação. Então, eu sempre fiz implante e cirurgia avançada. Eu tinha acabado de terminar um curso de cirurgia avançada em Bauru com o Dr. Edgar, quando eu fui fazer esse curso de odontobiológica, que eu tinha aprendido a fazer regeneração, todos os tipos de enxertos possíveis, que eu tinha refinado, que já fazia tempo que eu era especialista, eu fui dar uma lapidada. E eu não tinha ouvido falar sobre essas alterações ósseas, e isso me intrigou, porque quando eu fazia implantes, eu sempre fui de abrir o campo e ver se estava tudo bem. Eu enxerguei muitas coisas que não tinham explicação ao longo da minha vida clínica e que ali, naquele momento, eu sabia que eu tive contato com vários micos, né? E sem saber o que eram, mas eu sempre tive essa conduta de limpar toda a área óssea para fazer. E, de repente, eu caí em vazios e você olhava aquela radiografia e era uma medular mais esparsa, mas não tinha não era uma patologia, né? Você não tinha um laudo radiográfico de patologia. Aí eu falei, nossa, não, mas da onde isso? Da onde isso? Daí, da onde isso, eu fui pesquisar, daí eu li toda a literatura que tinha disponível. Eu vi que o Dr. Johann Lechner era um dos maiores pesquisadores, né, junto com o Bucco, sobre esse assunto. Eu não achei o Bucco disponível para estudo, mas achei o Dr. Lechner. Fui até a Alemanha, fui estudar lá com ele, fiz estágio com ele, assisti congresso, aprendi a técnica, vi o relato dos pacientes dele. Então, aí se tornou verdade para mim, mas eu precisei comprovar também, porque assim como o amálgama, essas verdades que vêm diferente do que a gente está condicionado, o que a gente aprendeu na faculdade, o que a gente viu nos nossos cursos, fala, mas como assim? Né? Como assim? Eu estou fazendo isso, porque ninguém me disse isso antes. Isso é relevante, né? Principalmente se tem uma alteração, uma relação sistêmica, né? A cavitação, o nico, né? Ter essa interconexão sistêmica através do Rantes, ela é de extrema relevância. E, de repente, eu comecei a ler meus pacientes de uma outra forma. Falei, nossa, não, isso precisa ser aprofundado, né? São temas, igual você foi a fundo no amálgama, né? Na parte da toxicologia, eu fui a fundo na osteoimunologia, porque era muito a minha área, né? Porque eu queria saber a raiz disso tudo. Acho que assim, como você foi ao cerne, né, de tudo. A gente ter a exatidão científica sobre aquilo, justamente depois de anos com outra abordagem, de repente, a gente tem que saber se é verdade ou não. E né, Rodrigo? A gente tem comprovação científica suficiente para mudar a nossa abordagem hoje em dia, né? E aí estamos conversando sobre isso para, né, os colegas que ainda estão nessa busca, de repente, poderem ter um caminho mais curto que o nosso, né, Rodrigo? Com certeza. E falando nisso, primeiro, parabéns, né, pelo evento maravilhoso aí que você construiu, né, e que teve aí tanta gente interessada e divulgando tanto essa parte do nico, da cavitação óssea, do Lechner. Queria aproveitar e fazer o convite, né, para todo mundo que está nos assistindo, para virem conhecer pessoalmente o professor Lechner, uma pessoa incrível, maravilhosa, super aberta, super gentil. Ele vem também agora para o nosso congresso, para o Congresso Mundial de Saúde Integrativa, que vai acontecer agora no dia 21 a 24 de abril. Vai estar aqui para te convidar também para participar lá conosco, para ajudar a recebê-lo, tá? Essa parte de mais conhecida como Nico, que na verdade, né, só para quem está chegando agora, é importante a gente entender a diferença entre nico e cavitação. Então, toda cavitação é um buraco no osso, e nesse buraco patógenos acabam se desenvolvendo e gerando toxinas. Essas toxinas, elas vão causar uma cadeia, uma enxurrada de citocinas
e isso vai aumentar o CCL5 e o RANTS, e a partir disso a gente começa a ter, quando muito alto, malignizações de câncer de peito, de próstata, né, doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas. E é uma coisa tão nova, né, Regiane, que poucas pessoas ainda têm acesso e que a gente realmente precisa espalhar para o Brasil inteiro a importância. Porque a integratividade entre médico e dentista, eu acho que esse é um dos principais fatores, além do amálgama dental também, né? O mercúrio é um grande, um grande vilão, mas essas cavitações que também, às vezes, o próprio dentista, sem estar avisado da técnica mais própria, ele acaba também ocasionando. Então, a gente precisa curetar direitinho ali os ligamentos periodontais para não permitir que aquele ligamento passe uma informação para o nosso cérebro dizendo, opa, aqui não fecha porque aqui ainda tem dente. Então, se ele fica lá, ele pode acabar impedindo o fechamento. E aí vai desenvolver esse monte de patógenos e aí vai ocasionar esse problema. E o NICO é neuralgia induzida por cavidade osteonecrótica. Então, todo NICO é uma cavitação, porém nem toda cavitação é um NICO. Só é NICO quando existe a neuralgia. Né? Então, é quando a gente tem aquela dor na face, não sabe de onde que vem, não tem dente naquela região e dói. Aí, realmente, é um NICO. E você poderia aproveitar e comentar aí com os nossos, né, com o pessoal que está aí, como que a gente diagnostica o NICO? E eu gostaria, depois de estar comentando. A questão do Nico, você sabe que o doutor quis fazer a apresentação dele no congresso. A ideia do congresso, na verdade, foi quando eu comecei a fazer as lives. No que começou a pandemia, eu quis falar sobre saúde. Eu falei, eu como profissional de saúde, vamos falar sobre saúde. E comecei a chamar dentistas para conversar, né, sobre a integração, né, das especialidades, com fono, com físio, com psicólogo, com médico. Hoje estava um pouco mais amplo. Maravilhoso. E quando eu comentava da minha experiência, o pessoal falava, nossa, mas então, né, que legal, então vou ter que ir para a Alemanha, mas agora com essa pandemia, eu falei, e se a gente aproveitasse esse momento online, né, e ampliasse um pouco mais isso para fora, né? E o doutor quis participar, e vários colegas que eu tinha conhecido na minha viagem, eles toparam fazer parte ali, então, né? Você sabe que o John Smith, o John também talvez venha, ele foi convidado. O John que deu também a palestra. O John inglês. O John é um ser sensacional. E um assunto bem interessante, mas desculpa, depois a gente conversa. Ele fala da biocibernética de uma forma, né, diferente, assim, é muito bonito o jeito que ele fala. Ele é apaixonado por aquilo, é muito legal, assim, o formato deles falando. Eles são pessoas sensacionais. O Dr. Lechner quis fazer a apresentação dele no formato de entrevista, porque ele achou muito parado fazer uma gravação. E aí a gente coletou algumas perguntas e foi fazendo ao vivo, né, com ele durante a apresentação. E uma das perguntas foi essa, né, sobre a diferença de NICO do FGOJ, né? Porque o doutor, ele tenta trazer esse termo do FGOJ, do Fat Degenerative Osteolysis in Jawbone, que seria a descrição mesmo da alteração celular que acontece, né, dessa diferenciação celular da medula óssea em células adipócitas, formando esse tecido necrótico. E não necessariamente o NICO, justamente por não estar associado à neuralgia. Muitos casos são assintomáticos, né? Exato. A grande parte, na verdade, né? Grande parte são assintomáticos a nível local, mas a gente que já está com o olho um pouco mais treinado já vê essas relações a nível sistêmico, né? Então, não é uma dor local, não tem um sintoma local, mas às vezes o paciente tem uma alteração sistêmica, uma doença autoimune, uma doença degenerativa, e isso pode estar relacionado a essas quimiocinas inflamatórias que estão presentes ali. Mas, como ele falou lá na entrevista, o termo NICO acaba pegando, né? Igual o Bombril, né? Igual... e todo mundo fala NICO, não que seja, mas todo mundo chama de NICO, né? Se você falar agora FGOJ, a pessoa, né? Cavitação, mas é NICO, tá, NICO, né?
mas é bem importante lembrar o que é, né? Porque nem todos sabem e às vezes, né, essa falta de informação quanto ao diagnóstico, né, ou de suposições erradas, lesão endodôntica continua sendo lesão endodôntica, né, doutor? Forame mentoniano continua sendo forame mentoniano, cavitação é cavitação, né? Só que essa dificuldade de diagnóstico, ela vem porque a cortical óssea, ela normalmente está íntegra. E essa alteração patológica acontece a nível de medula óssea. Então, numa radiografia panorâmica, você pode não identificar. E as tomografias nem sempre localizam, né? Se você não fizer o corte ou se você não tiver uma sensibilidade naquele tomógrafo, pode passar batido na tomografia também. Hoje no Brasil tem vários centros de radiologia que os dentistas já estão passando essa informação a respeito dessas cavitações, no sentido do exame radiográfico do tomógrafo já vir um pouco mais detalhado para que a gente possa identificar, né? O doutor lá, ele tem um tomógrafo mega power da Vatec que tem aquelas unidades do Hounsfield Units, que é um coeficiente de densidade óssea que ele consegue medir entre um ponto e outro daquela área óssea que ele quer analisar a densidade daquele osso. Então, se for menor que 1, que seria a densidade da água, por exemplo, você pode afirmar que a gente não tem um osso saudável ali. O coeficiente de densidade óssea de uma mandíbula saudável ficaria ali entre 300 e 500, por exemplo. E nessas alterações de FDOJ que ele coleta, ele chega a ter densidade de menos 300, menos 500 nessas regiões. Então, no cavital, você está dizendo, né? Não, isso na próprio tomógrafo mesmo. Aí o cavital é que daí ele faz na publicação dele, ele casa as 3 coisas, né? O exame histopatológico, né, que mostra aquele perfil celular, né, com as vesículas, né, adiposas, né? Aí ele casa com o exame radiográfico, com essa medição do HU, né, do Hounsfield Units, e a imagem do cavital, que seria um terceiro formato de diagnóstico, que é um ultrassom transalveolar, que daí ele mede a densidade entre uma tábua e outra, e você consegue, pela leitura desse ultrassom, saber os pontos mínimos que você tem de alteração de densidade. Então, seriam 3 formatos, né, de você identificar realmente essas lesões. Nós não temos acessível ainda, mas ele vai fazer para a gente ver aqui no Congresso. E quem vai poder. Vou pedir para ele trazer para mostrar e vamos dar uma força para que a gente possa ter vários cavitais aqui, né? Centros que possam ajudar nesse importante diagnóstico. Mas ele também relacionou tudo isso ao CCL5 e RENTS, não foi? Sim, sempre. Desde o começo, quando as primeiras amostras, nos primeiros trabalhos dele, ele testou um painel com umas 12 quimiocinas diversas. E desde o início ele notou uma expressão aumentada da quimiocina RANTES, que é o CCL5. Aí a evolução do trabalho dele, ele sempre está testando o RANTES e sempre o RANTES está imensamente aumentado nos pacientes que têm alterações sistêmicas também, que tem, comparando uma alteração de um FDOJ com um osso saudável, que você não tem a quimiocina RANTES expressa, é muito evidente que você tem uma alteração de quimiocina inflamatória nessas patologias, né? Você tem RANTES alterado. E o crítico né, doutor? Vou pedir para você falar um pouquinho disso também, para não ficar só eu falando, né? Você é meu convidado. O RANTES e o sistêmico, doutor. Me conta, o que o RANTES tem de interferência, né? Quais são as relações do RANTES nas doenças sistêmicas? Então, conforme ele vai aumentando por causa dessas citocinas, né? Então, só para o pessoal que está entrando, aliás, boa tarde, Ana Carolina Araújo, sempre acompanhando a gente aí.
a citocina, quando o nosso soldadinho está lá, né, guerreando com os patógenos, quando ele morre, quando ele explode, ele acaba liberando uma citocina. Essa citocina vai lá no nosso corpo, lá no nosso cérebro, né, e vai falar, opa, estamos em guerra. E isso tudo vai começar a funcionar de forma a desregular todo o nosso sistema imunológico, sistêmico. E funciona também dessa mesma forma, também com os problemas periodontais, com os problemas endodônticos, com a cárie, né? E por isso que a boca é tão importante, porque ela é um foco muito grande de patógenos, né? Mas, infelizmente, aqui no Brasil ainda, o CCL5, eu não sei, você conhece algum lugar que meça o CCL5, Regiane? Aqui, algum laboratório que faça no Brasil? Porque na Alemanha eu conheço, mas, aliás, a gente, quando mede, a gente manda para lá. Mas e aqui no Brasil, você conhece? Você consegue mandar para a Alemanha? Eu tentei mandar uma... Bom, depois eu converso sobre isso, né, em off. Tem um laboratório Cerba, Isso. que tem essa parceria, né, para mandar. Acho que eles mandam para a Espanha. O que eu saiba é o único local no país que mede, mas ele mede o rantes sistêmico. Ele não mede o rantes das amostras. Eu ainda não consegui um laboratório que fizesse a nível de pesquisa igual ele faz lá a medição de cada amostra, sabe? Uhum. Eu só consegui essa mensuração sistêmica ainda. Isso é uma coisa que a gente sempre está conversando, tentando fazer essa conexão. Por isso que é bom a gente conversar, porque de repente o laboratório faz, né? E fica a dica aí também, né, para quem trabalha nessa parte de laboratórios, que é um ramo que ninguém tem aqui no Brasil, e que com a vinda do Lechner, né, já iniciando aí com o seu grande evento, vai ter um monte de gente querendo medir, porque ele, na pesquisa dele ele mostra que câncer de mama, câncer de próstata, entre outras várias doenças, você tem o CCL5 aumentado, e aumentado muito, tipo 300, 500, 700, e quem tem, realmente tem uma chance muito grande de ter a malignização de processos. Então é super importante a gente ter aqui no Brasil alguém que faça, né, Jane? E quem sair na frente aí vai se dar muito bem. Doutor, e com relação às toxicidades dos amálgamas, né? Vamos falar um pouquinho disso também, só para não perdermos o fio do nosso assunto, porque a gente está falando nosso tema, né? A toxicidade bucal interferindo na saúde, mas esse ponto, né, que o doutor relembrou, do nico e da cavitação, a gente tem, né, essa interferência das quimiocinas diretamente na saúde, mas nós temos também outras formas de toxicidade vindo da cavidade bucal que também interferem, né, no sistêmico, né? Então agora eu queria pedir para o doutor falar um pouquinho sobre isso para a gente. Então. O grande problema é o mercúrio, né? O mercúrio, ele é extremamente reativo quando ele perde o elétron. Então tem um mercúrio elementar, que é o 0, tem o mercúrio 1, quando você perde um elétron, e tem o mercúrio 2, quando você perde o segundo elétron. E cada vez que ele perde elétron, ele fica igual aquele namorado ciumento, né? E carente, que precisa ir lá e estar com alguém no lado, e ele vai e ele abraça uma enzima, abraça uma proteína, só que ele não solta mais. E o que acontece? Esse mercúrio, por ter uma valência +2 ou +1, ele acaba fingindo que ele é o magnésio, por exemplo. E no ciclo de Krebs, quando a gente produz energia, a gente tem que ter o magnésio para poder liberar a nossa pilhazinha de energia, que é o ATP. Quando você não tem o magnésio, por exemplo, você acaba tendo... não existe a produção da energia. Então, imagina só, o mercúrio foi lá, através de uma proteína, uma enzima, ele entra dentro da célula, ele chega até o mitocôndrias, e ele fala, opa, eu sou o magnésio. E aí não existe mais a produção de energia ali naquela região de mitocôndrias. Com o passar dos anos, aquele mitocôndrias passa a não produzir mais energia. Se não produz
a célula não produz energia, o tecido não produz energia, o órgão não produz a função. E aí a gente tem uma série de problemas sistêmicos, onde o principal é a fadiga crônica, né? Então é o cansaço, é nunca estar disposto para fazer nada. Tem pacientes que têm uma dificuldade, uma variante genética, como por exemplo o APOE3, o APOE4, o CEPOX4, entre outros genes já estudados, que tem uma dificuldade de colocar esse mercúrio para fora e não consegue remover esse mercúrio e ele fica ali. E nisso ele está prejudicando em muito a produção de energia, né? E aí, o que acontece também, Regiane, isso na minha visão, tá? É que conforme ele entra, ele vai diminuir a vibração daquela célula. Então, a célula, ela acaba sendo diminuiu a vibração e o corpo começa a não reconhecê-la como própria, como selfie. E aí o próprio sistema imunológico fala, opa, intrusa, intrusa. E tem vários artigos relacionando o mercúrio com a tiroidite de Hashimoto, né, doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas. Então, o mercúrio está relacionado a mais de 250 sinais, sintomas e doenças. E olha só a importância, porque ele está dentro da nossa boca. E mesmo tem um monte de colegas, né, que falam, puxa, mas não tem estudos sobre isso. É que, na verdade, eu também não encontrei. Aqui quando eu estive lá fora. Olá. Oi, tá me ouvindo? Regiane? Tá me ouvindo? Deu uma parada aqui. Você tá me ouvindo? Travou um pouco. Tá travando, mas já volta. Já prosseguimos aqui. Mas essa questão do... Oi, desculpa. Estava sem sinal ali. Vim para outro lugar aqui na clínica. Tá. Mas então, só pra gente... É complicado, né? Aí, tá bom. Tô te ouvindo. Tá bom o sinal agora? Tá ótimo. Então, só para voltar, o mercúrio, ele é super tóxico para a gente, né? Ele acaba parando a formação de energia. Tem pessoas que são mais susceptíveis, aqueles que têm alterações genéticas. Isso, o cheiro do mercúrio faz mal para ele. Tem pessoas que dizem que não tem comprovação científica e realmente quando eu fui procurar, que o meu tio, ele teve a indicação, isso na década de 90, de remoção dos amálgamas e a família toda. Não, tio, peraí, como aí? Vamos estudar isso, e eu fui estudar e realmente não encontrei. Porém, quando eu fui lá para a EOMT, né, quando me tornei membro e fiz a certificação, daí eu vi que, na verdade, tem muito estudo. São mais de 1.500 artigos. E é uma coisa que muitos colegas ainda, infelizmente, criticam. Mas na própria biblioteca da IAMT, você pode encontrar, todo mundo tem acesso. E aí você vai ver que tem lá 250 sinais, sintomas e doenças relacionadas ao mercúrio. E aí a gente precisa tomar um cuidado imenso na hora de remover esse mercúrio da boca, não só com isolamento, com máscara de oxigênio, com exaustor, com separador de amálgama. A gente precisa proteger o paciente, o meio ambiente e a nossa equipe e a gente, né? Porque já que ele é tão tóxico assim, realmente acaba causando uma série de problemas da nossa saúde. E aí, a gente tem que cuidar também do paciente antes da remoção, durante e depois. Porque quando a gente mexe com a broca, né, pelo mesmo fator, quando a gente pega um diapasão, bate o diapasão, né, se ele tem lá a frequência dele lá menor para afinar o instrumento, coloca um outro diapasão próximo, a gente vai ter a ressonância, ele vai começar a tocar. Isso também acontece quando a gente toca com a broca no amálgama dental.
e isso vai fazer com que a gente vibre o amálgama, o mercúrio que está no nosso corpo. E esse mercúrio pode acabar saindo, caindo na nossa corrente sanguínea e contaminando, né, causando problemas ainda mais sérios. Então, o cuidado antes, durante e depois é muito importante para a remoção segura do amálgama dental. Senão a gente pode ter desequilíbrios e esses desequilíbrios podem acabar ocasionando uma série de problemas. Já atendeu algum paciente que teve surto psicótico por ter removido a amálgama? Não, mas eu já tive uma paciente que, quando eu estava iniciando a remoção segura, ela veio do médico integrativo, ela estava com dor crônica, a gente começou a estabilizar ela, eu estava removendo os amálgamas de uma forma segura, já estava tomando os cuidados, mas a gente teve um pequeno acidente no isolamento durante a remoção e ela teve um pouco de contato com o mercúrio. E eu não tinha feito naquele dia a glutationa, não tinha feito a suplementação sistêmica nela. E daí, depois disso, eu passei a tomar modificar ali um pouco. E ela teve, assim, nossa, ela passou mal, ela ficou tonta, ela voltou a ter zumbido. Ela teve uma reação, assim, que só podia ser disso. Porque ela estava bem, né, naquele momento. E daí o médico entrou, né, com a glutationa, ele fez daí um protocolo de detox mais forte ali para ela. Então, assim, ficou muito visível que foi por causa do mercúrio. Anteriormente, o que normalmente os colegas falam? Ah, mas mercúrio não é problema, ninguém mais faz mercúrio hoje em dia, é só resina. Mas a gente tira muito amálgama antigo, né? E se antes o paciente tinha alguma reação na pós-remoção, a gente nem percebia, porque você não estava, né, conectado nisso, nem relacionando com isso. Então, se o paciente vinha na outra consulta e relatasse alguma coisa, era uma coincidência, né? Mas agora não, e nesse caso ficou bem claro mesmo, que foi aquela pequena, mas assim, foi uma pequena exposição que ela teve a nível de mucosa, ela desencadeou todo uma desregulação que levou ali uns 4 dias para a gente devolver ela no equilíbrio de volta, sabe? E isso acontece muitas vezes sem as pessoas nem mesmo perceber, né? Quando não estão tomando esse cuidado com a remoção segura. Ela é realmente bem importante, né? Com certeza. E aí a importância, né, de saber não só a técnica da remoção, mas também utilizar o máximo possível de equipamentos e saber também, né, proteger o fígado, proteger o paciente, principalmente dentro do seu estado. Identificar isso é a coisa, acho que, mais importante, né, Regiane? O que me preocupou com relação a quando eu soube do mercúrio foi que, por exemplo, na odontopediatria, uma das restaurações de escolha ainda é amálgama em alguns casos, né? Por conta da dificuldade de fazer uma resina, né? Pela facilidade, né, de você colocar. E eu fiquei extremamente assustada de pensar, né, dentro dessa abordagem, que efeitos isso dá, né, no paciente a longo prazo. E hoje nós temos tantos casos de alterações, né, de autismos e realmente o amálgama tem que ser uma coisa que não deveria estar mais presente nos consultórios, né? Basta dizer que a gente não pode jogar ele no lixo de forma aleatória, né? A gente tem toda uma orientação da vigilância, né, doutor? Não é verdade? Nunca deu para jogar o mercúrio no lixo. A gente sempre teve que, né, acondicionar ele adequadamente. Né, dentro de um vidro de maionese, né, com água. Daí você pergunta, puxa, por que eu tenho que guardar isso? Por que eu não posso jogar no meio ambiente? Não é verdade? Porque não faz bem para o meio ambiente. Agora, se não faz bem para o meio ambiente, vai fazer bem para nossa boca? Não é uma questão assim meio óbvia? Né? Parece, né? Mas uma das maiores questões que eu pensava antes, que eu também, que nem você, procurava os artigos e achava que tinha, mas não era relevante, não conseguia achar um artigo consistente, né,
com relação a mercúrio, tanto que eu dizia para os meus pacientes, eu ainda não estou convencida a me vestir de astronauta. Se algum dia eu ver alguma comprovação que realmente seja isso, mas por enquanto ainda não. Daí um dia meus pacientes voltaram e eu falei, pronto, eu estou convencida que o mercúrio faz. Eu tenho todas as comprovações que eu preciso, então agora eu me visto de astronauta para poder deixar você mais seguro. E realmente os pacientes, eles preferem, eles gostam quando eles veem esse cuidado do dentista, né? Porque é uma proteção para eles, né? Não é nada. Infelizmente, a gente tem essa resistência, né, dos colegas, assim como eu também tinha, assim como você também teve. Então, por assim querer saber se é verdade mesmo, mas como assim? Né? Mas realmente, a hora que você começa a estudar, você vê que existe uma razão até comercial para isso aí ser dessa forma, né? Até eu conheci lá em Bled, na reunião do Yahoo Meet, um colega dos Estados Unidos que fez uma extensa campanha para evitar a instalação de amálgamas, né? Essa questão do mercúrio em gestantes. E ele foi exonerado, ele foi, como é que chama quando a pessoa não pode mais praticar a profissão? Jura? Juro. E ele falou que lá todos os processos, quando a pessoa está fazendo um processo jurídico, judicial, ele é aberto, né, sempre ao público. E o arquivo dele não. Que ele tinha levado toda a comprovação, toda a parte científica, né, contra o mercúrio, o processo dele não, o dele não estava. Então, por quê? E ele falando com lágrimas nos olhos, uma judiação, né, o Dr. Robert Greene, né, uma judiaçãozinha, porque assim, você via que ele estava preocupado, ele estava tentando levar essa informação, ele foram contra ele, proibiram ele de exercer a odontologia, tiraram ele disso, porque se é colocado a nível nacional, por exemplo, num país organizado, né, como os Estados Unidos, que o mercúrio causa doenças, as pessoas vão contra o sistema porque eles permitiu que elas adoecessem, né? Por que não foi proibido? Então, existe isso também, né? De dizer assim, não, mas deixa aqui, mas a gente sabe que não faz bem, mas não existe um posicionamento, né, das autoridades com relação a isso, porque tem esses interesses comerciais por trás, infelizmente, né? Então, eu acho que cabe a nós, como dentistas, buscar essas informações e, né, quem tiver qualquer dúvida, entra no direct do Dr. Rodrigo, entra no site do IAOMT, né? Tem conteúdo para isso, né? Tem bastante produção, né, doutor? Tem bastante artigos, tem bastante também, eu acho que é interessante, sabe, Jane? Conforme vai fazendo a remoção, vai pegando depoimento, porque todos os depoimentos que têm tido com a remoção, a vida muda. Principalmente aqueles que procuram, são aqueles que já estão nessa busca, né? Tem alguma coisa que a própria alopatia, ela não está explicando para essa pessoa, e ela não consegue dentro daquilo que a alopatia, ou mesmo algumas faculdades que ainda ensinam colocar o mercúrio na boca, não está encontrando explicações. E aí, quando vão buscar, começam a buscar uma série de novas visões, e elas já vêm querendo essas novas visões. E elas já tentaram de tudo, e o depoimento delas é uma coisa assim impressionante. Tem no nosso site da clínica, né, da 25.com.br, um espaço, inclusive, para médicos, para pessoas que estão curiosas sobre esses depoimentos. Então, são pacientes que chegaram e falaram, olha, eu gostaria de dar meu depoimento, porque é uma coisa até importante, e as pessoas não acreditam, porque essas pessoas realmente talvez não, elas tenham essa alteração genética que eu comentei no início e tem essa dificuldade de colocar. Então, pessoas que brincaram com mercúrio talvez não tenham tanto problema, porém tem pessoas que com o cheiro do amálgama dental no dente, elas não têm vida, elas não conseguem aprender, elas não conseguem estudar, elas não conseguem, não tem força para nada, e aí a vida vira
uma coisa chata, né? E quando você tira, é uma coisa assim, a família toda. Então, acho que é super válido ter esses depoimentos também, para, inclusive, quem é contra remover a amálgama, para poder também ter uma outra visão, né, do que aprendeu, se questionar, assim como aconteceu comigo, provavelmente aconteceu com você também, né, eu não sei se você era fã do amálgama, mas eu sempre gostei bastante naquela época, que não sabia, que era ignorante quanto à parte sistêmica. Hoje em dia, quando a gente não remove todo o amálgama, a gente coloca, a gente acaba criando karma, porque a gente sabe o quanto faz mal para a saúde, né? Então, isso é muito importante, né? E aproveitando que a gente tem, não sei quantos minutos a gente tem ainda aí para poder falar. Acho que a gente deve ter uns 10 minutinhos, porque a gente começou um pouquinho depois, acho que a gente tem uns 10 minutinhos ainda. Dá para a gente fazer um encerramento legal. Então, só queria comentar que durante o congresso, agora em abril, o primeiro congresso mundial de saúde integrativa, a gente vai trazer o Jerry Curatola. O Jerry, também conhecido durante um dos encontros da IAOMT, e super me recepcionou lá na clínica dele em Nova York, é um dos top 10 dos Estados Unidos. E ele vem para cá e vem falar principalmente sobre a importância da microbiota, né? Então, cuidar da nossa microbiota, uma coisa que ele fala e insiste, e ele tem alguns livros, e fala, a gente não tem que esterilizar a boca, nós temos que apaziguar as bactérias, né? Esse negócio de esterilizar a boca não é bom, porque você mata todas as bactérias que estão competindo com os fungos e acaba causando uma desbiose. Então, o nosso objetivo é equilibrar, né? E não exterminar. Isso é bem interessante, que ele vem mostrar, vem explicar a importância e vem também falar sobre materiais estéticos. O que acontece? A grande parte dos materiais estéticos de resina, eles têm bisfenol, e o bisfenol, o BPA, ele é um disruptor hormonal, ele vai levar a um desequilíbrio do nosso eixo hormonal. Então, é importante a gente entender quais materiais são mais indicados, por que são mais indicados, quais são mais estéticos, né? Porque a gente, às vezes, também está pensando e está fazendo bem para o paciente, mas a gente está causando também um desequilíbrio hormonal nesses pacientes. Então, de forma geral, o bisfenol ele vai desequilibrar, diminuindo a testosterona. Então, o homem, né, com o uso do bisfenol, e ele está muito nos derivados de plástico, ele não é muito bom, não. Né? Então, vai ser super legal. Quem tiver a oportunidade de vir assistir o Jerry Curatola também, por favor. Um assunto bem interessante também é que o mercúrio ele acaba alterando o nosso... Como ele é positivo, ele é carregado pela hemoglobina, né, que é negativa, e ele acaba tornando a hemoglobina mais negativa. E aí uma outra hemoglobina positiva vem e vai se grudando. E isso vai alterando o potencial zeta, que é essa força de repulsão entre uma hemoglobina e outra. Então diminui toda a microcirculação. E aí a gente vai ter o professor Braghini, que é da Quantum Bio, né, que é o coordenador do curso da pós da Quantum Bio, que vai estar falando sobre microcirculação, potencial zeta, que eu pedi com todo carinho para ele poder estar falando para a gente, para explicar. Porque a partir do momento que você tem a microcirculação funcionando direito, a célula está recebendo o alimento, as sujeiras estão sendo tiradas, né? Não tem por que ficar doente. O próprio Lair Ribeiro, muitos anos atrás, sempre fui fã do Lair, ele nos livros ele escreveu sobre um estudo que foi feito com tecido de galinha, que eles simplesmente, durante 28 anos, só limpavam com... E aí, queiram provar que o tecido de galinha ele praticamente não teve. Então, se você continuar limpando as suas células e alimentando, você não vai ter problema. Então, é super interessante a gente também ter essa noção do potencial zeta, que o mercúrio
outros cátions, né, de outros metais tóxicos, vão ocasionar esse tipo de problema na nossa microcirculação, prejudicando assim também a nossa alimentação das nossas células, assim como a nossa limpeza. E quando a célula fica suja, né, quando ela vai se replicar, vai sofrer a meiose ou mitose, ela não consegue ter todas as informações e pode nascer uma célula ruim. Então, o processo de câncer, na verdade, está nessa deposição dentro da célula durante anos e anos e anos, né? Então, não é o câncer não acontece assim, é um processo de muito tempo, né? Nossa, sensacional, minha bateria aqui. Oi. Você falou de biocompatibilidade, você falou da disbiose, né? De todas essas alterações a nível celular, a nível, né, de equilíbrio, né, de microbiota. Tem muitos aspectos, né, dentro do que a gente considera uma odontologia mais biológica, que hoje em dia não é tão compreendido. O pessoal pergunta se é especialidade, o que é isso. E, na verdade, é uma postura profissional, né, dentro da odontologia, em que a gente busca mais informações para que a gente possa fornecer ao nosso paciente um tratamento menos tóxico, né, mais biocompatível, como o doutor falou. Não é todas as pessoas que vão ter problema com o mercúrio, não é todas as pessoas que vão ter uma cicatrização inadequada no alvéolo e vão ter uma cavitação. A gente tem que observar as individualidades, né? Então, se aquele indivíduo com uma capacidade natural de homeostase, né, ele já poderia dar cabo, né, de todos esses processos, induzir uma correta cicatrização, ter uma expulsão desses metais do corpo, mas às vezes, né, como o doutor acabou de citar, tem uma série de eventos que podem bloquear essas situações, ou mesmo algumas deficiências nutricionais ou genéticas ou de microcirculação que impedem que esses processos naturais aconteçam, né? E se a gente, como dentista, desconsiderar que isso existe, nós não vamos trazer saúde para o nosso paciente, né? A gente só vai tratando o dente, né? Mas como se isso não tivesse a ver com mais nada nessa vida, né? E a ignorância é uma bênção, né? Por esse lado, mas por outro, esse mundo que se amplia, ele é muito rico, né? Em saúde para o paciente e para a gente também a satisfação profissional que a gente tem, né? De ver a melhora, né, dos nossos pacientes, né, doutor? Com certeza. Eu acho que se a gente conseguir fazer uma reabilitação oral integrativa, uma reabilitação estética integrativa, né, melhorando o resultado desse paciente, não só na parte estética, na parte funcional, na parte respiratória, na parte neuromuscular, na parte biológica, bioquímica do nosso corpo, a gente vai ter um resultado mais saudável para ele durante muito mais tempo, né? Ele vai ficar mais feliz, vai acabar indicando mais pacientes para nós também. Então, é uma visão muito interessante, não só por causa do mercado, mas porque a gente vem, a grande parte das pessoas que vêm, né, para a parte de saúde, vem com uma responsabilidade, com uma missão muito importante. E eu acho que quando a gente faz de uma forma mais integrativa, mais saudável, mais longeva para o nosso paciente, para que ele possa ter um melhor resultado, isso é cumprir o nosso propósito de estar aqui. Né? Então, eu fico muito feliz de poder estar cada dia mais dentro dessa parte integrativa, biológica, aprendendo cada vez mais, né, com todos, com você, com a Magda, com o Braghini, com o professor Cunho, com a doutora Elisete, com o Gustavo Vilela e com todos esses grandes nomes, né, professor José de Filipe, professor Efraim, e todos que vão estar conosco durante um congresso. Então, esse congresso que eu gosto muito de falar nele, é que também, para mim, é uma grande realização, sabe, de poder estar trazendo para os nossos amigos, para os nossos colegas, uma outra visão, uma visão tão importante e que ainda tão poucos de nós, né, ainda temos, mas que está crescendo cada vez mais. Vai ser uma grande oportunidade da gente ampliar ainda mais isso com esses grandes nomes, nacionais e internacionais. O professor Arturo Obirn também está confirmado, que é o grande homem da Rio, vem para estar falando sobre doenças
sistêmicas, doenças crônicas não resolvidas. Então, puxa, o quanto que a doença crônica ela causa mal para a gente, quanto dificuldade, né? A gente tem, às vezes, de resolver uma diabetes, um lúpus, problemas mais sérios. O próprio Philip Mollica, o Phil vem falar sobre ozônio, uma grande oportunidade, um grande cara, vem falar sobre a matriz, terreno biológico. A gente vai ter o Lechner falando sobre o CCL5 RANDS, sobre o Cavital, sobre formas de diagnóstico. Vamos ter o Woz também da IAOMT, vai estar falando sobre a parte cirúrgica, ele junto com o cirurgião dele. Quem quiser aprender a fazer, puxa, vai ser uma grande oportunidade no pré-congresso de tê-los. Vamos ter, provavelmente, o John ainda não me confirmou, mas também vai falar sobre a importância da respiração. Então, são assuntos assim super importantes e eu não quero acabar com todo o tempo que a gente tem restante, tá bom? Mas eu vou reforçar o convite aqui para o congresso, né, do CMSI. Vocês podem entrar no Instagram. Eu já estou inscrita faz muito tempo, acho que eu me inscrevi no primeiro lote já. Eu falei, opa, não posso perder essa, porque realmente é uma excelente iniciativa, é um grupo de profissionais, né, de ponta. Eu entendo perfeitamente a satisfação, porque foi o que eu senti online, né? A gente busca, a gente aprofunda, mas eu tô falando aqui, mas é diferente quando a gente traz as pessoas que nos ensinaram para falar também, né? Para que as pessoas também tenham a oportunidade de ouvir da fonte, né? Porque cada um de nós tem a sua jornada e agrega esses conhecimentos, então a gente fala com o peso da experiência que a gente tem, né? Então é muito diferente ouvir cada colega, né? É uma experiência única, a gente absorve muito. Então o congresso é uma oportunidade sempre de você ter esses diferentes aspectos, né, dentro, né, da nossa odontologia. Então fica aí o convite para participar do congresso do Dr. Rodrigo 25. Quem quiser aprofundar mais, né, em odontologia biológica, o Dr. Rodrigo também tem os cursos, né, doutor? É um congresso nosso, eu quero que seja de todos nós, para que a gente possa também mostrar para todos os professores nacionais e internacionais aquilo que a gente tem feito. Eu quero que seja uma grande troca de informações, eu quero que tenha experiências inesquecíveis com os expositores, né? Então, a gente tem conversado com os expositores para que possam estar oferecendo essa experiência de estar lá, de experimentar, de ver, de mexer, e que a gente possa estar trocando ideia, né? Puxa, a minha experiência foi essa e a sua, e isso acho que mais completa a gente, é onde a gente mais aprende, no bate-papo ali. Né? A gente vai ter essa oportunidade de poder estar junto, né? Nos cursos pré-congresso, né? Muito legal. Então, quem quiser, primeiro eu quero agradecer muito, né, pelo Dr. Rodrigo, pela participação na nossa jornada integrativa online aqui. Infelizmente, não pude tê-lo no nosso congresso, porque chegou uma hora, né, que não tinha como administrar todos os colegas, a gente sabia que ia estar junto em outras oportunidades. Agora entramos na contagem regressiva. Quem quiser aprender mais sobre microsistema de acupuntura bucal, eu tenho um curso sobre isso que começou essa semana, online. E quem quiser aprender mais sobre remoção cirúrgica de nico, de cavitações ósseas, eu também tenho um curso sobre isso, só entrar no meu direct e pedir informações. Quem quiser aprender odontologia biológica com propriedade, procura o Dr. Rodrigo. O Dr. Rodrigo sempre está tendo turma, né, com essa formação completa também, que é muito importante. Então, fica aí os contatos para vocês que quiserem aprender mais, tanto meu, né, eu sou Regiane Caniac, que eu não falei no começo da live, mas você... e o Dr. Rodrigo 25, e fica meu agradecimento a todos que estiveram aqui presentes, aos que vão assistir essa live ainda, e ao doutor por ter compartilhado seus conhecimentos conosco hoje. Muito obrigada.